Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer a verdade sobre a morte? Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça um pequeno trecho desse estudo bíblico apresentado por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver um ícone com a mesma ilustração do curso bíblico. É só você clicar ali e preencher o seu cadastro e vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também baixar os áudios em MP3 no nosso blog. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de mandar o nome e endereço completo com CEP. Entre em contato, estamos esperando por você. Criado por Deus para ser uma bênção, Satanás transformou o sexo em uma de suas maiores armadilhas. Esta é a série As 7 Armadilhas do Diabo. E no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta como não cair nas ciladas do sensualismo. Como ser puro ainda hoje? Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Armadilhas do Diabo. Hoje com o tema: o sexo. A verdade é que vivemos em uma sociedade altamente erotizada. Tudo em nossa volta parece nos despertar para o sexo. Músicas, roupas, perfumes e, é claro, a mídia de maneira geral. Agora, existe uma diferença entre os outros vícios e o vício do sexo. Por exemplo, enquanto um alcoólatra prejudica em primeiro lugar a si mesmo, o fato é que um viciado em sexo procura uma vítima. Esse vício sempre envolve outra pessoa. E essa é a diferença entre um viciado em pornografia e um viciado em sexo. Porque sexo não se faz sozinho. Mas você pode dizer, mas e a masturbação, a internet? Gente, o sexo virtual nós o classificaríamos então como pornografia. Por isso que fizemos 2 programas distintos. Mas é um ato totalmente egoísta, uma pessoa que ela tenta se satisfazer sexualmente sozinha. Esse é um vício que está ligado à pornografia, ao sexo virtual. Hoje estaremos apresentando outra armadilha de Satanás, que é o vício no sexo real. Então, por isso, vamos deixar um pouquinho o sexo virtual de lado e vamos falar sobre o sexo real. Quem procurar uma aventura sexual hoje em dia, de qualquer tipo, de qualquer forma de perversidade, certamente encontrará. Hoje podemos achar por toda parte gente carente e desejosa de ter um relacionamento íntimo e, obviamente, sem nenhum tipo de compromisso. Isso é encontrado em um saguão de hotel, no aeroporto, na faculdade, no clube, no supermercado, no escritório e, por que não dizer, na igreja. Todos os seres vivos são tentados na área da sexualidade. Você acha que no meio do cristão isso não acontece? E você acha que o sexo fora do casamento ocorre apenas com os jovens? É claro, os jovens dizem, olha, eu tenho dificuldades, eu não consigo me manter casto, eu não consigo me manter puro, eu não aguento esperar o casamento para ter relações sexuais. Isso é real, mas existe uma outra verdade. Os descasados, eles também lutam com essa questão do relacionamento sexual. Existem por aí milhões de cristãos divorciados ou viúvos, alguns lutando contra o vício do sexo, lutando para se manter puros, outros nem tanto.
Outros estão vivendo no pecado mesmo. Você acha que os descasados, todos eles vivem em pleno celibato? Claro que não. O problema do sexo, ele é geral, dentro e fora da igreja. Assim, muitos tentam manter uma vida sexual e uma vida espiritual em conformidade. Só que, querido, isso é impossível. Se você tiver uma vida sexual deturpada e ainda assim querer estar dentro da igreja e perto de Deus, isso é incompatível, são coisas excludentes. É impossível a gente manter uma vida assim. A verdade é que se nós quebramos os mandamentos de Deus, eles também nos quebrarão. Um filósofo francês, Pascal, ele afirmou o seguinte: a plena satisfação não está nem dentro de nós, nem fora de nós, mas está plenamente em Deus. Quando o sexo é praticado sem as bênçãos de Deus, como disse Salomão, o homem que teve 1000 mulheres, ele disse, tudo é vaidade. 1000 mulheres, entenda, 1000 mulheres não conseguem satisfazer um homem quando Deus não está presente ali. Veja o que está escrito em Eclesiastes 2, no verso 10 e 11. Eclesiastes 2, verso 10 e o verso 11 diz assim: tudo quanto desejaram meus olhos, eles tiveram. Nem privei meu coração de prazer algum. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, ilusão, correr atrás do vento. Essa é a declaração de Salomão. Um homem viciado em sexo, um homem que tinha todas as mulheres do mundo à sua disposição, e ele disse, tudo o que eu quis, tudo o que eu desejei, eu tive. Vaidade, ilusão. Porque é isso mesmo, sem Deus, todos os sonhos, todos os planos, tudo se reduz a pó, a nada. Não podemos ser felizes ultrapassando os limites que Deus estabeleceu para nós. Se ao menos buscássemos a santidade com a mesma intensidade em que vamos atrás da felicidade. Se fizéssemos isso, a nossa vida seria outra. O vício do sexo destrói muita gente, acaba com muitas famílias e enfraquece o testemunho da igreja. Agora vamos entender um pouquinho o propósito de Deus para o sexo. Vamos voltar lá em Gênesis e entender um pouquinho mais. Pensemos no seguinte, Adão teve um tremendo privilégio, porque ele andava com Deus todos os dias. Agora, apesar disso, o Senhor lhe disse que estava faltando algo. Você se lembra que Deus disse a ele, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora, vou fazer uma mulher, uma companheira. Foi isso que Deus disse. Veja, ele era perfeito, não tinha pecado, estava ali no jardim do Éden, tudo perfeito, tinha a companhia dos anjos, a companhia de Deus, mas Deus ainda acrescenta, não é bom que o homem esteja só. Deus dá a entender claramente que o homem é um ser social e que ele precisa de uma companhia que lhe corresponda. Então Deus formou duas pessoas distintas, separou o sexo feminino do masculino. As duas foram criadas à imagem de Deus. Deus deu a Adão características diferentes das de Eva e vice-versa. Os homens tendem a tomar a iniciativa das ações e analisar os aspectos da vida de uma maneira um pouco mais racional. Já as mulheres exibem mais um forte senso de intuição, de sensibilidade, de confiança básica. O que eu quero dizer é que os dois gêneros refletem aspectos diversos da imagem divina e se complementam. Adão disse ao receber sua esposa, sua companheira, no verso 23 do capítulo 2 de Gênesis, ele dá uma declaração interessante. Ele diz assim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E logo depois, o próprio Deus diz como deve ser o seu plano para os seus filhos no verso 24, mesmo capítulo, que diz assim, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. A atração inata que existe entre um homem e uma mulher é muito forte e persistente. Se Adão não se tivesse sentido atraído sexualmente por Eva e não tivesse transferido esse desejo aos seus descendentes, a raça humana teria terminado. Contudo, Deus colocou neles um forte desejo de ter intimidade física. Não havia a menor chance de Adão olhar para Eva e em seguida se afastar dela. O ato sexual é o relacionamento mais íntimo que pode existir entre dois seres humanos. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e a sua mulher concebeu.
Depois que o homem e a mulher experimentam uma intimidade sexual, o relacionamento deles nunca mais poderá ser o mesmo. O plano de Deus era que o homem e uma mulher tivessem uma primeira experiência sexual e aí, então, a partir daquele momento, existisse entre eles uma aliança, um compromisso tremendo, e esse compromisso seria para toda a vida, encerrando em si um amor incondicional e uma aceitação plena um do outro. Esse é o plano de Deus. O que acontece então quando uma pessoa mantém relações sexuais com alguém que não é o seu cônjuge, esposo ou esposa? Veja, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 15 até o verso 17, diz uma coisa importante a esse respeito. 1 Coríntios 6, 15 a 17 diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você entendeu esse texto? Se o indivíduo tem relações sexuais com uma prostituta, uma mulher que nunca viu na vida, se torna uma só carne com essa mulher, então esse nível de intimidade demonstra, ou dentro dos planos de Deus, diz que você vai ter um compromisso com ela, um compromisso eterno, de cumplicidade, de amor. Mas talvez você esteja aí balançando sua cabeça. Não, espera aí, pastor. Isso não, como é que pode? Não existe vínculo entre um homem e uma prostituta. A gente escolheu exatamente esse texto, não é por acaso não. Eu sei que talvez você tenha se incomodado com isso, mas se o indivíduo se torna uma só carne com uma mulher que ele nunca viu na vida, o que a gente pode falar então de um relacionamento de um homem com uma namorada, com uma colega de trabalho, com um parente, com alguém da comunidade, da sua igreja? Nos tornamos uma só carne. Então não é só sexo. Por isso precisamos respeitar a santidade do sexo. Agora imagine na questão da homossexualidade. Um garoto que é seduzido por um homem mais velho, ele pode no começo detestar a experiência. Contudo, como o sexo une duas pessoas, ele pode começar a experimentar certa segurança e senso de realização com aquele relacionamento. Daí, pouco a pouco, ele passará a procurar outros parceiros masculinos, mesmo que anteriormente não tivesse tendência para o homossexualismo. Você está entendendo a força e o poder do sexo? É que suas primeiras experiências sexuais gravaram essa prática em sua mente. Quando ele cresce, continua então seguindo esses desejos que alguém um dia despertou nele. É por isso também que uma jovem é capaz de se casar com um homem que a maltrata, que a judia, que lhe trata mal, só porque eles tiveram relações sexuais, porque o vínculo é muito forte, o sexo é poderoso. A primeira experiência sexual tem um peso tremendo. Essa questão que a virgindade ser uma coisa do passado é algo psicologicamente muito sério, muito mais sério do que se pensa, porque a primeira entrega gera vínculos e laços eternos, porque esse é o plano original de Deus, sempre foi. E a sociedade insiste em dizer que virgindade é um tabu. Não é um tabu, não. A virgindade é o plano de Deus para todo menino e para toda menina até que se casem. A sexualidade foi criada por Deus e é sagrada. E sempre que alguém extrapola as leis estabelecidas por Deus, provoca consequências que são profundas e destrutivas. Por isso as pessoas se viciam em sexo. Usam esse ato como se fosse uma droga, não para expressar uma relação de amor, mas para aliviar a dor de um vazio, para se esconder dos problemas. Não podemos negar que o sexo é a melhor fonte de prazer que existe, mas dentro dos planos de Deus, porque fora é destruição, morte, sofrimento, angústia de vida e de alma. Por isso você precisa saber os planos de Deus para a sua sexualidade e viver dentro dos planos de Deus. E você se lembra daquilo que Jesus Cristo disse à mulher na beira do poço, que já estava no seu 6º relacionamento? Está escrito em João, no capítulo 4, no verso 13, algo importante para você e para mim, que diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Você entendeu? Essa sede só aumenta.
O viciado em sexo necessita do máximo de estímulo possível. Cada experiência precisa atingir o mesmo nível de satisfação da relação anterior, ou talvez mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. E por fim o ser humano se entrega às bestialidades, se entrega à zoofilia, se entrega a tanta miséria, a tanta deturpação, ao sexo grupal, a tantas desvirtuações do sexo original de Deus. E o indivíduo não sabe onde parar, qual é o limite. Não existem limites, só existem dor e sofrimento. Alguns viciados em sexo só procuram ajuda para se tratar depois que o seu segredo é descoberto, depois que a sua vida desmorona, depois que o indivíduo é preso, depois que as desgraças acontecem. Um aspecto interessante dessa questão é que as mulheres têm mais dificuldade para admitir que praticam esse vício, que têm esse vício. Algumas porque sofreram abusos e depois ficaram procurando o amor em toda parte, também podem acabar amarradas a essa prática de ter várias relações sexuais sempre superficiais, nunca com compromisso. Mas a forma de libertação é a mesma. O indivíduo precisa reconhecer que tem um problema, com toda humildade, e aí então ele vai e se apresenta ao Senhor Jesus, com o seu pecado, com a sua maldade, com a sua dor, com o seu vício. Sabe, Deus ama você. É lógico que Deus quer que você tenha uma vida pura, mas Deus pode perdoar você. Eu gosto muito da história de José, porque ela é para aqueles que ainda não caíram. E esse é um aspecto importante, porque embora existam hoje assistindo essa programação viciados em sexo, existem muito aqueles que estão à beira desse abismo e não sabem. Por isso a história de José é importante para aqueles que não caíram, mas traz também uma saída para aqueles que querem sair do vício. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la em Gênesis, no capítulo 39, no verso 9, você vai encontrar algo interessante que diz assim: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? O pecado sexual aborrece em primeiro lugar a Deus. Querido, José era um jovem saudável. A gente vê depois na história, no decorrer da história, que ele se casou com a filha do próprio sacerdote do faraó e teve filhos. Agora, logo quando ele chegou ali no Egito, exatamente por ser jovem, bonito, saudável, a esposa do seu patrão preparou uma armadilha para ele cair, uma armadilha do diabo. Ela dispensou todos os empregados da casa e então chamou a José. Agora, você acha que os dois estavam ali sozinhos? Diante dos olhos dos homens, sim. Mas José deixa muito claro que ele não estava sozinho com ela. Ele tinha um senso da presença de Deus. Esse foi o seu segredo, por isso ele conseguiu vencer. O Salmo 51 nada mais é do que o clamor de um coração de um homem que era viciado em sexo, Davi, mas que por fim abriu sua vida para Deus e deixou que a luz divina viesse brilhar nele. Quando a gente lê no verso 10 e no verso 11 do capítulo 51, do Salmo 51, nós lemos algo importante e olha a declaração de Davi falando a respeito desse desejo de ter uma vida renovada. Verso 10 no verso 11 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Essa é a declaração de Davi. Essa é a declaração que deve ser a minha e a sua. Peça a Deus para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, Ele vai te dar forças para você viver uma vida santa. Sabe, Deus deu forças para Salomão, Sansão, Maria Madalena. Todos esses caíram na armadilha do sexo, mas se levantaram e o Senhor também te levantará. Deus pode te levantar. O Senhor do universo está olhando todas as coisas que acontecem com cada criatura e Ele entende o teu vício, entende a tua dor. Apesar da grandeza, apesar de Deus ser o Deus do macrocosmos que conhece todo o universo, Ele também conhece o teu coração, porque foi Ele quem te formou. Ele é que criou você no ventre de sua mãe. Você é o resultado de um sonho de Deus. Agora você está na presença dEle. Deus ama você, Ele conhece todas as coisas e Ele hoje pode alcançar a sua vida. Você não tem para onde fugir de Deus, Ele sempre vai estar perto de você.
Ele sempre vai estar do seu lado quando você resistir a uma tentação, quando você cair na tentação, e Ele não vai te abandonar. Não deixe Satanás dizer que Ele vai te abandonar, porque Ele não vai te abandonar. Ele tem uma destra fiel e essa destra vai te sustentar. Sabe, Ele sonda o teu coração, Ele conhece a sua vida, Ele quer o melhor para você. Por isso acredite, existe esperança para você, existe esperança para o seu caso. Se você está passando por um problema assim, se você é um viciado em sexo, se você luta desesperado e parece que nunca vai vencer, Jesus quer vencer por você. E você vai conseguir vencer se você tão somente buscar ao Senhor, se você ler a sua palavra, se você pedir ajuda de amigos, homens e mulheres tementes a Deus precisam ajudar você. Você precisa procurar uma igreja, frequentar uma igreja, lugar onde as pessoas também estão lutando. Por isso a gente menciona aqui, encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja, vá se unir a pessoas que estão tentando vencer em Jesus. Eu tenho certeza, enquanto a Eveline cantar, querido, busque ao Senhor, clame ao Senhor, assim como Davi fez, e você encontrará libertação. Você encontrará liberdade hoje, se você quiser, se você decidir, se você realmente buscar ao Senhor. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência, só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá.
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, estamos na Tua presença certos de que o Senhor nos libertará do vício que carregamos na nossa vida, no nosso coração. O Senhor é maior do que qualquer vício. E o Senhor sabe, ó Deus, que Satanás deturpou o sexo e a sexualidade e que muitos, ó Deus, têm caído nessa armadilha. Por favor, Senhor, nos liberte. Por favor, nos dê esperança de que dias melhores virão para todos nós. Entregamos nossa sexualidade, a beleza da sexualidade em Tuas mãos, para que possamos, ó Deus, viver os Teus planos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você viu que Deus quer que você seja feliz e para isso criou o sexo como fonte de prazer e não apenas para a procriação. Se você desejar ser ainda mais feliz, você não pode deixar Deus de fora de sua vida. E para ajudá-lo a ser ainda mais feliz, o Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs com 21 programas com a voz inconfundível de Cid Moreira. Você pode ouvir aonde desejar, no carro, viajando, trabalhando, dentro de casa, no seu celular, no computador ou no aparelho de som. E você pode também baixar os áudios em MP3 no nosso blog. É só clicar em Áudios. Para acessar o nosso blog, você precisa digitar novotempo.com/está escrito. Clique no ícone do curso bíblico e preencha o cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o seu nome e endereço completo com CEP. E você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso